Fala, povo bom! Tudo beleza aí? Aqui é o Joelson da Motorforte. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre uma peça muito importante para a gente estar verificando na oficina. Na verdade, eu vou passar para vocês um procedimento rápido de testar. Galera aí que trabalha acertando o motor, né, afinando, seja mecânico, eletricista, enfim. Quem trabalha com afinação de motor deve ficar sempre atento a essa peça que é bastante importante. Estamos falando da válvula termostática. Sempre que você tiver um carro para acertar, faz o seguinte teste, que você vai conseguir identificar como é que está o funcionamento dela. Primeiro passo, como que você testa a válvula? Agora a gente vai fazer o teste mais simples que existe. Depois a gente vai fazer um outro mais complexo. O carro precisa estar frio, né? Então logo é interessante você estar com o carro de manhã na oficina, né? Na primeira partida, quando o motor está frio, você vai observar o quê? O tempo que o motor leva para aquecer e se a válvula termostática está funcionando como tem que ser, né? Uma coisa interessante observar é o fluido do radiador, né? O líquido de arrefecimento deve estar com um aditivo, né? Tudo certinho, porque caso esteja muita ferrugem, muita sujeira, é muito difícil a válvula termostática estar funcionando, né? Porque ela tem um eixinho mecânico que se desloca e esse eixinho ele precisa ser lubrificado, né? Pelo aditivo. Caso não esteja com aditivo bom ou esteja sem ele, enfim, a válvula termostática com certeza não vai funcionar direito, tá? A função dela é manter o motor mais tempo possível na temperatura ideal de trabalho, que é entre 90 graus e 100 graus, tá? Essa é a temperatura que os motores funcionam mais adequadamente possível, né? Na primeira partida, quando a gente liga o motor, a válvula termostática deve estar fechada, para que crie um atalho para o sistema de arrefecimento, de forma que o calor que começa a ser gerado lá dentro do motor não circule pelo radiador. Então, para isso, ela precisa estar fechada. Como que a gente testa? Estão vendo essas mangueiras aqui do radiador? A mangueira é superior e essa é a mangueira que vai ligada na parte inferior. O que acontece com elas? Quando a gente liga o carro, uma delas deve aquecer e a outra permanecer fria, completamente fria. Isso indica que a válvula termostática está funcionando corretamente, ou seja, está fechada com o carro com o motor frio. Vamos ligar o carro e vamos acompanhar a temperatura das mangueiras. O motor está completamente frio. E o que eu faço? Eu venho aqui na mangueira superior, nesse caso aqui do Honda Civic, ela começou a ficar morna, o motor está frio, foi ligado agora, né? E a de baixo está completamente fria, gelada. Olha lá, ela entra lá embaixo do radiador, certo? E é isso que eu vou fazer, tá? Vou deixar o motor ligado e vou ficar aqui monitorando a temperatura das mangueiras. Se você tiver com um sensor de temperatura instalado aqui nas duas mangueiras, dá para fazer um gráfico bacana que exemplifica melhor como que funciona essa questão aí da temperatura. Mas rapidinho na oficina a gente consegue fazer esse teste com a mão mesmo, tá? Aqui eu já estou sentindo que a de cima já está aquecendo. O detalhe é o seguinte: a válvula termostática só pode abrir quando o motor chegar
acima de 80 graus, né? 80, próximo de 90. Isso significa que essa mangueira quente, a gente quase não consegue segurar ela, né? Com 80 a 90 graus, a gente quase não aguenta segurar, né? Então só nesse momento, quando a gente já não aguentar mais segurar ela de tão quente, é que a outra deve começar a aquecer. Bacana? Caso essa outra mangueira fique morna, ou a temperatura dela fique linear sempre, essa aqui, a de cima começou a aquecer e a de baixo também, significa que a válvula termostática está travada aberta ou alguém removeu ela, né? E aí isso compromete seriamente o funcionamento do motor. Tanto a afinação para a parte de consumo, parte de vida útil do motor, né? Válvula termostática inoperante, motor nenhum consegue funcionar bacana, né? Motores refrigerados a água. Como que a gente consegue ver aqui por dentro do carro o funcionamento correto dela, né? Olhando aqui na marcação do painel, normalmente os carros funcionam na temperatura ideal no meio da marcação, certo? Que indica ali em torno de 90 a 100 graus no meio da marcação do painel. Quando a gente liga o carro, a temperatura vai subindo e o mostrador vai marcando, conforme está aqui. Eu criei um gráfico aqui para ficar mais ilustrativo que a gente falou, né, em função dos graus aqui, tá? Normalmente, aqui na nossa região, que é no Paraná, a gente fica com a temperatura, antes de ligar o carro, em 20 graus, né? Em função do tempo, eu preparei aqui um tempo de 5 minutos, né, para ilustrar. Quando está tudo bem com a válvula termostática, a temperatura indicada pelo sensor de temperatura, ela sobe assim mais rapidamente, tá? Liga o carro, né? Uma das mangueiras fica gelada, a outra começa a aquecer, tal. Aí quando chega aqui, mais ou menos em 85, 90 graus, a gente vê uma queda, ok? A gente vê uma queda aqui na temperatura, porque quando a válvula termostática abre, né, aquela água quente que estava lá no sensor, né, a válvula termostática dá passagem, ela circula pelo radiador e a água que estava gelada no radiador começa a entrar para dentro do motor, né? Então é normal a gente ver essa corcova aqui causando essa queda. Aí depois, com a válvula termostática aberta, a temperatura começa a subir até atingir o valor de controle que aí a central vai ligar o ventilador do radiador. Bacana? Quando não tem válvula termostática, o que a gente vê? A temperatura também sobe, né? As duas mangueiras aquecem ao mesmo tempo e a temperatura sobe mais lentamente, tá? Então aqui em 5 minutos a gente não vai ter atingido nem 70 graus, tá? É isso aqui que faz comprometer seriamente a eficiência do motor, tá? Então, graficamente, é assim que a gente vê. Agora a gente vai usar essa belezinha aqui, porque eu sempre falo pro pessoal no curso que dá para testar a válvula termostática com osciloscópio. Eles ficam curiosos, mas a gente nunca tem um carro frio na hora para fazer o teste. Agora, vamos fazer esse teste com ele? Bora lá? Olha lá, a temperatura está subindo, está marcando ali no gráfico, não aparece para a gente os valores em graus ali na lateral, mas sem problemas. Olhando a tela aqui a gente consegue entender. Olha como está subindo, olha como está subindo rápido a temperatura. A gente está segurando aqui o carro acelerado e a temperatura está subindo, né, indicando que a válvula não está dando passagem para a água. Olha lá, daqui a pouco ela vai cair, na hora que a válvula termostática abrir, a
a temperatura cai. Olha lá, olha lá. Abriu, abriu, olha só, desceu, desceu. Tá vendo? Desceu ali a temperatura um pouco, a válvula abriu, deu passagem para a água, começou a misturar. E aí segue ali normalmente a rampa ali mais lenta, né? A água permanece sendo aquecida, só que aí em maior quantidade, levando mais tempo para ganhar a temperatura. Olha só que bacana, com esse teste a gente consegue documentar o diagnóstico, explicar para o nosso cliente, mostrar para ele. E se a válvula estiver funcionando corretamente, a gente mostra que conseguimos fazer um teste bacana, documentar o diagnóstico de forma gráfica. Isso é legal pra caramba, né? Porque uma coisa é a gente falar para o cliente que precisa trocar uma peça e outra coisa é a gente conseguir provar, né? Nesse caso aqui está tudo beleza, mas se ela tivesse com defeito a gente conseguiria ver também. Considerando que hoje em dia os carros estão cada vez mais complexos a você chegar até determinadas peças, sem contar também que o valor de uma válvula termostática, dependendo do modelo, fica um preço consideravelmente elevado. Então, quanto mais assertivo o nosso diagnóstico na hora de afinar o motor, melhor, né? Esse teste com certeza é a menina dos olhos nesses casos. E aí, gostou do vídeo? Quer impressionar o seu cliente? Usa o osciloscópio para testar a válvula termostática dele, você vai ver como ele vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E se liga no recado que eu tenho para você aqui embaixo, na descrição do vídeo. Até mais! Mais duas dicas. Se você estiver andando com o carro com o ponteiro marcando no meio da temperatura e você ligar o ar-condicionado e ele cair para 1/4, a válvula termostática, ó, não tá grande coisa. Ou se você tiver com o motor quente também e jogar água fria da mangueira do jardim no radiador e a temperatura, ó, caiu lá para 1/4, gelar o motor, a válvula não tá funcionando legal. Falou? Professor Joelson, tamo junto!